Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre as rotinas de trabalho, né? A importância dos procedimentos, o passo a passo serem realizados com precisão na execução dos serviços, na execução de atividades, principalmente em serviços com eletricidade, tá pessoal? Então, dentro dos procedimentos de trabalho, há uma metodologia que nós chamamos das 5 regras de ouro, aplicadas em todas as viés, sendo aí pela eletricidade, tá certo? A NR10, ela considerará apenas desenergizados os dispositivos apenas após executadas as etapas as quais serão ditas, né? Conforme o item 10.5.1, estamos visualizando aqui da própria NR10, então apenas serão consideradas desenergizadas os dispositivos após uma sequência de procedimentos. E assim, é sempre muito importante quando pudermos, né, realizarmos a desenergização, porque através dessa desenergização realmente nós anularemos a probabilidade do risco através do choque elétrico, né? Então, quando eu puder eliminar o risco, como a gente sempre falou, como a gente sempre conversou, quando eu puder eliminar o risco, perfeito. Quando eu não puder eliminar esse risco, então eu vou ter que reduzir a probabilidade de ter um acidente devido a esse risco que está iminente de imediato, né? Como seria isso? Utilizando os EPIs necessários conforme o mesmo nível de tensão. Mas, sempre que eu puder, desenergizar. Ora, porém, só serão consideradas desenergizadas as instalações conforme a seguinte sequência. Primeiro, eu vou seccionar, primeiramente, seccionamento das instalações. O que é seccionar? O que vem a ser isso? Abrir com corte visível todos os dispositivos as quais eu vou trabalhar. Isso aí seja um disjuntor, seja uma chave fusível, uma chave faca, tá certo? Então, seccionei, abri com corte visível. Então, exemplo, se eu for trabalhar na rua, né, na rede, na linha viva, então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, logicamente, eu vou falar com o cliente, se for o caso de ter esse contato direto, né? Sinalizar a área no entorno onde eu vou trabalhar, mas não nessa proximidade, né? Se for em via pública, tá certo? E posterior a isso, executar o seccionamento, tá certo? Do disjuntor. Se for, no caso, um seccionamento remoto, entrar em contato com a central, que no caso de concessionária de energia, é feito remotamente, né? Então, para que ele seccione. Caso contrário, abrir com corte visível. Na verdade, abrindo aí, há uma sequência, logicamente, de abertura das chaves fusíveis e chaves facas, né? Então, no caso da sequência de abertura da chave fusível, então, eu vou abrir primeiro a chave mais próxima do meio, depois a mais distante e, por último, a chave do meio, né? Então, dessa forma. E se for um dispositivo de proteção como um disjuntor, realizar o procedimento que é devido, né? Posterior a isso, eu tenho que impedir essa reenergização. Como seria esse impedimento da reenergização? Ora, eu colocar bloqueios, sejam os bloqueios mecânicos, como um cadeado, tá? No caso de algum local, um cubículo onde se vai trabalhar e utilize aí o disjuntor, né? Então, o próprio eletricista, o próprio técnico, ele vai ter o seu cadeado, né? O qual ele mesmo tem a chave para que ninguém realize a abertura, né? Ou no caso o fechamento desse circuito no momento em que outra pessoa estiver trabalhando, né? Sem a devida informação. Então, o fechamento, né, desse cadeado seria justamente o impedimento da reenergização através do bloqueio mecânico.
Então, através do bloqueio mecânico, bloqueio elétrico, né? No caso mesmo, um exemplo bem usual que pode ser feito. Ora, em alguns momentos, quando é necessário realizarmos a manutenção na subestação, então isso é agendado, a equipe da concessionária vai até o local, né? Abre com corte visível as fontes de tensão, no caso, secciona ali a chave fusível, né? Que libera para a subestação. E nesse caso, nós solicitamos também o cartucho, tá certo? Porque dessa forma, nenhum outro profissional, sem a informação devida, vai lá desinformado e religa, tá certo? Então, o bloqueio, esse impedimento de reenergização, ele tem que ser feito, é a segunda regra de ouro, tá certo? Então, esse bloqueio pode ser mecânico, pode ser elétrico, pode ser de uma forma pneumática, mas ele realmente deve ser feito, tá? Ora, bloqueei. Ok, então já posso trabalhar, não é isso? Negativo. É muito importante verificarmos, constatarmos a ausência de tensão. Por quê? Olha só, podem ocorrer transientes, né? Podem ocorrer transientes e alguns desses transientes que são imperceptíveis, pois a eletricidade a gente não vê. Então, podem ocorrer transientes em que ali ainda haja alguma fonte de tensão. Algumas situações também podem ocorrer, por exemplo, imagine que é na casa de um cliente, ou no comércio, enfim, e haja alguma ligação que não seja tão adequada, né? Então, eu tenho uma fonte de alimentação que é do ponto X, mas esse meu cliente, ele recebe uma outra fonte do ponto Y. Então, na verdade, esse trecho onde eu vou trabalhar, ele pode não estar totalmente desenergizado. E eu tenho que fazer essa constatação, tá certo? Mas antes disso, tenha em mente, isso é muito importante, verifique se o seu dispositivo de constatação de ausência de tensão, seja um alicate em amperímetro, se você estiver trabalhando na rua e no caso for o detector de tensão, porque logicamente que eu vou ter que trabalhar com os meus dispositivos conforme os níveis de tensão com qual eu vou atuar. Na verdade, então, qual é o tipo de trabalho que eu vou executar? É no trabalho simples, trabalho de baixa tensão? Né? Então, é adequado que eu utilize o alicate amperímetro, né? Aí até 1000 volts, tá certo? Mas aí se eu vou atuar numa linha de alta tensão, numa rede de alta tensão, então já me requer um detector de tensão com um nível de tensão adequado. E logicamente que eu tenho que trabalhar com os equipamentos de proteção individual conforme esse mesmo nível de tensão, não é verdade? Todos testados antecipadamente, né? Logicamente, se as minhas luvas isolantes, eu tenho que verificar antecipadamente se elas estão realmente em conformidade, se não estão com nenhuma perfuração, tá certo? Então, esses dispositivos são de extrema importância. A gente vai verificando em outros períodos. Logicamente que todos os dispositivos de verificação de tensão, né, eles vão ter a sua CAT, que é a categoria de segurança, tá? Que vai da CAT 1 até a 4, né? E dessa mais baixa até a mais alta, conforme o nível de tensão que seja esse mais alto, tá certo? Então, isso é muito importante. Então, eu não posso utilizar um dispositivo que me adequa só para a baixa tensão, uma tensão de até 500 volts, por exemplo, e eu trabalhar num nível de tensão que seja de 13,8 kV, tá certo? Então, isso aí eu tenho que ter muita atenção, porque a eletricidade ela não vai me dar uma segunda chance, tá certo? Então, vejo isso com antecedência, isso é através mesmo da própria APR, que é a análise preliminar de risco, a priori, antecipando a execução do serviço, eu já vou realmente preencher essa análise preliminar de risco, na verdade, para executá-lo em locais em que eu não tenho, em que a empresa não me obriga para o preenchimento dessa APR, como eu tenho falado para vocês, nada me impede de verificar mentalmente
Essa análise preliminar de risco, eu tenho são os procedimentos o qual eu sei que eu vou trabalhar e qual passo a passo eu vou trabalhar de uma forma mais segura. Não é verdade? Então, terceira regra de ouro, verificar a ausência de tensão. Após verificar essa ausência de tensão, eu devo o quê? Se eu vou trabalhar numa linha que tem que estar desenergizada, tá certo? Então, coloca aí numa rede, como eu falei antecipadamente, né? Um exemplo foi a rede aí trabalhando na rua, tá certo? Para a nossa concessionária de energia. Então, nesse caso, se eu tenho que trabalhar do trecho ponto X até o ponto Y, tá? Nessa rede. Então, essa rede eu tenho que instalar também um aterramento temporário. Eu já verifiquei a ausência de tensão. Após isso, eu vou instalar um aterramento temporário, tá certo? Então, eu coloco ali, verifico qual é o nível de tensão ainda para fazer a instalação desse aterramento, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma rede A, tá certo? A linha L1, L2, L3 e o neutro, tá? Então, esse aterramento eu vou ter que equipotencializar. O que quer dizer isso? Deixar sob o mesmo potencial, tá certo? Então, eu vou colocar ali no meu trecho, colocar ali os ganchos na L1, L2, L3, o neutro, eu equipotencializo, tá certo? Então, eu desço ali com a haste, tá certo? O condutor, ele vai ser interligado para a haste de aterramento e que vai ali fazer vai ter uma impedância menor para a terra, tá certo? Então, ele vai me disponibilizar um caminho com a impedância muito menor para a terra, que seria essa impedância, uma resistência menor para essa terra. Tá? Qual é o objetivo? Ora, na situação de uma energização acidental, seja lá pela própria central, tá certo? Até mesmo de uma reenergização por erro físico, erro da própria pessoa, erros humanos, tá? Ou até mesmo, imagina, pessoal, que ali naquele trecho onde eu esteja trabalhando, caia um raio. É algo que a gente não pode prever, não é? Então, se for justamente nesse trecho, entre o X e o Y, dentro desse trecho, logicamente que eu tenho a possibilidade de reenergizar, e vai reenergizar, tá? Então, o que vai acontecer? Caindo esse raio, né, se eu aterro antes e depois, que nós chamamos de ajusante e a montante do ponto qual vai ser trabalhado, tá certo? Eu faço esse aterramento com a equipotencialização. Dessa forma, eu tenho a possibilidade do quê? Se um raio vai cair antes, então o câmbio vai buscar um caminho com a menor resistência e vai descarregar na terra. E a mesma coisa se for depois, tá certo? E por último, aterrei, não é isso? Então eu vou lá embaixo, eu vou colocar as placas, uma sinalização de impedimento da possibilidade de reenergizar. Por favor, não ligue, pessoas trabalhando, não é? Perigo, enfim. É muito importante a seguinte informação. Quando vocês colocarem as placas de sinalização, tá? Vocês que vão atuar sempre na área, essas placas de sinalização, elas têm que ter tem que ser reflexivas, tem que ser fluorescentes, tá certo? Para que tenha a possibilidade de ser visualizada com a maior exatidão, com a maior precisão. E principalmente se for à noite, eu tenho que ter umas luzes mais chamativas, tá certo? Então, ter essa informação aí. Ora, perfeito. Regra número 1, seccionamento, abrir com corte visível, ok? Regra número 2, impedimento da reenergização, através de bloqueio mecânico, elétrico ou pneumático, conforme se for trabalhar. Regra número 3, constatação da ausência de tensão, verificar a ausência de tensão com os dispositivos compatíveis com o nível de tensão que eu vou trabalhar. Regra número 4, instalação de aterramento temporário para a execução dos serviços. E a regra número 5, por último, é o impedimento da reenergização. Tá certo? A gente tem que ter muito cuidado para que nenhum outro parceiro, tá certo? Que ele religue
sem a devida precaução, esses treinamentos têm que ser feitos de forma contínua, né? Principalmente essa questão da comunicação seja feita continuamente, né? E que todos tenham uma precisão do que se está fazendo, para que nenhum acidente aconteça. Então, finalizei o serviço, executei todo o meu trabalho. Quando eu finalizar, eu vou ter que reenergizar. Mas eu simplesmente chega lá e religar? Negativo. A reenergização, pessoal, deve ser feita de forma inversa. Também no intuito de não me acidentar. Então, eu vou lá, retiro a sinalização para religar, não é isso? Retiro os aterramentos temporários, tá certo? Também na ordem inversa. Então, eu verifico ali a ausência, né? Ou no caso que chegou a atenção por último, não é isso? Então, eu vou religar esse meu circuito, tá certo? Quando eu religo, então eu verifico ali que o meu circuito já está reenergizado, tá certo? Obedecendo às distâncias devidas. Uma observação de extrema importância, tá, pessoal? Só pra gente fechar. É muito importante, quando a gente estiver executando o serviço, enquanto você não tiver a certeza que aquilo ali não tem a possibilidade alguma de ser religado, às vezes eu não tenho inclusive colocado esse bloqueio, é muito importante que se trabalhe tal qual o circuito estivesse energizado, né? Ou seja, com a distância devida, eu vou trabalhar com os alicates, né? Com os alicates, com aquele nível de tensão, mantendo aquela mesma distância, tá certo? Então eu não vou, logicamente, cortar o fase e o neutro ao mesmo tempo, né? Eu vou ter uma sequência para executar o meu serviço, mantendo a distância, tá? Então, sempre trabalhe na situação tal como se o circuito estivesse ainda ligado. Então, dessa forma, vocês vão ter uma segurança maior, tá? E uma forma precisa de você trabalhar, tá certo? Mantendo-se seguro e sabendo que realmente, pessoal, vamos voltar para casa, tá bom? Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, para que possamos então conversar um pouco mais, tá certo aí, antes aí da finalização dessa quarentena. Um abraço, fique com Deus.